chegando, hein? Vindo do Cruzeiro, Juan Dineno. Toca a sirene, toca a sirene. Pode tocar a sirene, toca então. sirene, Bora toca lá, a sirene. Brena. Fechado. Olha Dineno só. é do São Paulo. Coisa boa, gostamos de sirene, de gente chegando, contratação. Chegou, é do São Paulo. Pode comemorar, torcedor São Paulino. Nem sei se é o caso, porque ele chega para, de fato, compor um elenco que precisa de uma peça importante. E é curioso, porque a gente falava muito do Carlos Vinícius, da tentativa do São Paulo discutiu o nome do Carlos Vinícius, e o que pega é a questão financeira mesmo. Porque para você contratar o Carlos Vinícius, você teria que fazer um modelo de negócio como você fez com o Wendel. E aí você tem que pagar uma luva alta, você tem que pagar um salário alto, porque é um jogador que vem da Europa. Era o preferido até de muita gente dentro do São Paulo. Mas o Dineno acabou sendo uma saída... até de certa forma criativa. Por quê? Porque é um jogador que tem a característica do Caleri, é um jogador que tem a aprovação do técnico e é um jogador que estava como terceira até quarta opção no Cruzeiro. E aí a boa relação que tem o Pedro Lourenço, dono da SAF Cruzeiro, com o Júlio Casares, deu uma facilitada nessa negociação. O jogador, evidentemente, brilhou o olho quando falou, São Paulo... Está na Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro e tal, técnico argentino, conhece o futebol dele. Então, assim, para ele foi um negócio interessante. E o São Paulo coloca umas metas nesse contrato que, se ele atingir, meta de número de jogos, gols e tal, coisas mais individuais, né? Se ele atingir, o São Paulo vai entrar com uma possibilidade de compra do jogador no final do ano. Então, esse é um detalhe interessante do contrato. E aí eu questionei algumas pessoas do São Paulo, inclusive ontem à noite, se o Dineno chegaria para ser, por exemplo, titular. A resposta, o campo que vai falar. Uhum. Mas hoje o titular é o André Silva, o Rian está lá como uma opção interessante e o Dineno vai ter espaço, vai ter minutagem. Então é um jogador que vai chegar para brigar realmente por posição. PVC é um jogador, né, que vinha fazendo gols no Cruzeiro, ele tinha feito 8 gols em 22 partidas. Ele sofre uma lesão muito grave, aliás, ele tem esse histórico de lesões ao longo da carreira, mas sofreu uma lesão de ligamento, passou por uma cirurgia, isso em agosto do ano passado. Depois que ele volta, ele não tem mais tanto espaço assim no Cruzeiro, acaba sendo reserva e opta por buscar novos ares no São Paulo. Como chega esse jogador? Dá para apostar nele? São Paulo, né, lamentando ainda que não tem o Caleri aí, pelo menos até o fim da temporada, por conta de lesões também. Mas nessa briga com André Silva, Rian Francisco, em que lugar ele chega aí nessa fila? Eu acho que ele Quem é o Dineno na fila desse pão aí? Eu acho que ele chega em terceiro e ele chega porque o São Paulo precisa de um centroavante. Como a gente disse lá atrás, o São Paulo ia para a janela depois da lesão do Caleri porque precisava de um centroavante, mas eu não acho o melhor centroavante. Ele, de fato, antes da lesão tinha gols no Cruzeiro, 8 gols em 22 jogos, dá um gol a cada 3 jogos, um pouco mais do que isso, né? Mas um gol e meio a cada 3 jogos. E não acho um jogador de tipo Verratti, né? Ele é diferente do Verratti, mas parece um pouco, é um finalizador. A bola tem que chegar para ele. Pode funcionar. Não dá mas pra o Verratti funciona pra caramba, né? Funciona num time que não funciona. Essa é a grande diferença. Assim, você ter um jogador que funciona num time que funciona, ou você ter um jogador num time que não funciona. E aí o cara vira ídolo. Tem que chegar pra ele num toque, ele tem que resolver ali. O Verratti funciona nesse cenário. Sim. O Cano funcionava no Vasco na Série B. O Cano funciona onde? No Fluminense. Mas o Dineno pode ser um Cano do Fluminense, do São Paulo. Pode ser. Eu não acredito, mas pode ser. Pode funcionar. O São Paulo, no fundo, precisava contratar um centroavante porque não existe a crença de que o Rian Francisco esteja pronto para ser o reserva do André Silva. Então o São Paulo contrata um jogador para disputar a posição com o André Silva. São 2 jogadores que não são centroavantes do nível do São Paulo, mas que vão disputar a posição para ser o centroavante do São Paulo. E o Rian talvez tenha nível para ser centroavante do São Paulo se ele amadurecer, e aí o Rian Francisco toma conta, porque é melhor do que os 2. Só que ele não está pronto, que é muito jovem.
E o Juan Dineno é um jogador que já teve na mira do São Paulo, mas lá atrás, em 2019, o Cuca, me lembro de estar muito nessa apuração, o Cuca gostava muito, ele estava fazendo muitos gols à época. E aí acabou que não deu certo, não era nem o Casares o presidente, era o Leco na época. Pumas, ainda. Ele estava no Pumas, ele depois teve uma boa passagem pelo Racing. No América de Cali, até tem América os números de Cali. aqui. Ele fez Eu acho que ele estava no América de Cali à época. Em uma temporada pelo América de Cali. Foi nessa época aí. E 19 pelo Pumas. Então, em alguns momentos, ele fez muitos gols. Ele acabou perdendo espaço muito, muito em função dessa lesão. E aí, ele chegou para se recuperar tudo. Quando ele volta, ele tem o Caio Jorge fazendo gol, adoidado. Tem o Gabigol, que é reserva, só o Gabigol. E ainda tem o Lautaro Dias, que é o que era do Independiente Del Valle lá, que é um jogador que também está lá no Cruzeiro, né? Então, assim, ele estava meio que como uma das últimas opções. E aí o São Paulo viu uma oportunidade. Assim, é a melhor contratação do mundo? É o melhor jogador para o São Paulo nesse momento? Vai chegar e dar para ele a 9 e a faixa? Não. Mas é um jogador que pode, respirando ares novos, ele sabe fazer gol, ajudar o São Paulo. Não é a contratação última bolacha do pacote, mas é uma contratação ok. Ok, vem aí pro grupo, né? A gente espera que ajude. Agora vamos falar do Botafogo. Nossa, São Paulina, vamos falar a sinceridade aqui. Vocês viram que eu falei no vídeo anterior, no vídeo da hora do almoço, eu falei essa questão aí, sobre ele parecer bastante com o Verratti. Cara, ele é um jogador finalizador. É isso que ele é. E se a gente for ver os últimos jogos do São Paulo, quem acompanha aí todos os jogos sabe o tanto de oportunidade que o André Silva tem e ele perde o gol. Se o Dineno for de fato um jogador, um brocador, vamos dizer assim, o cara que tá ali pra empurrar a bola pra dentro. Se ele for esse cara mesmo de fato, ele vai fazer gol adoidado, mano. Ele vai fazer gol no São Paulo, não tem jeito. Porque a bola tá chegando, a gente tá vendo alguns bons cruzamentos do Enzo Dias, que chega lá, e o André totalmente fora de timing, de jogada de bola aérea, algo que o Caleri tinha. Até o Caleri perdeu um pouquinho, né, nos últimos tempos, mas o Caleri sempre foi um bom cabeceador. E se o Dineno for de fato isso aí, ele vai fazer gol no São Paulo, mano. Ele vai fazer gol. Tem que ver como é a questão do pivô. Eu acho até que o Zubeldia, pelo Dineno ser argentino, por ele também ser argentino, ele gosta desse 9 que vai pro embate, né? Apanha bastante, mas também bate igual o Caleri. Acredito eu que se ele conseguir ter o ritmo de jogo que se espera, né? Porque o cara vem lesionado, vem voltando de uma lesão grave. Se ele tiver o ritmo, ele vai tomar a vaga do André, mano. Pode ter certeza que ele vai tomar a vaga do André nessa questão aí. Espero e eu até acredito que ele vai fazer uns golzinhos no São Paulo, sim. O Dineno pode vir para ajudar bastante, por mais que não é aquele centroavante, não é um Pedro, né? Não é um nesse nível, mas é um jogador que pode sim ajudar bastante. E a gente sabe que a bola tá chegando pro André e o André vem pecando um pouquinho. Até o Rian teve umas 2 chances nos poucos minutos que teve, e o Rian também deixou a desejar na cara a cara. Então eu acho que o Dineno pode sim ajudar o São Paulo. Vamos ver como é que vai ser aí, né? E vai ter um tempinho bom para entrar no ritmo, para se recuperar mais da lesão, cuidar um pouquinho do muscular, né? Quem volta de lesão no joelho sempre tem um pouquinho de dificuldade na questão muscular, de voltar ao ritmo, de estourar. Então, se cuidar legalzinho, acho que dá sim pro Dineno ajudar bastante o São Paulo nessa temporada ainda, e quem sabe bater as metas aí para ser comprado mais pra frente, beleza? Nós São Paulo é o seguinte, vou fazer um corte no vídeo aqui com uma informação adicional, tá? Acabei de gravar o vídeo, surgiu uma informação aí do Alexander Vieira, que é o seguinte: o Dineno assinou o contrato nesta tarde com o São Paulo, amanhã se apresenta para os treinamentos e, se tudo correr dentro do prazo, será inscrito ainda amanhã, podendo já estrear contra o Vasco, né? Se tudo se aparecer no bid, porque além de ser inscrito, ele tem que aparecer no bid, e pode já fazer a sua estreia contra o Vasco na quinta-feira
pela última rodada, né? Antes da parada, antes aí do Campeonato Mundial de Clubes. O Dineno já pode estar pelo menos no banco de reservas, caso faça os treinos certinho de amanhã e de quarta-feira, já que o Zubeldia gosta de relacionar jogadores aí que cumprem pelo menos o cronograma de treinos, uma grande parte. Então, Dineno, além de assinar contrato, além de ser reforço do São Paulo, pode estar no banco de reservas já no próximo jogo contra o Vasco, beleza? É isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho, fiquem todos com Deus, até a próxima, valeu, fui!